o fotógrafo ele acaba contando mais sobre ele do que realmente sobre o evento que ele está fazendo. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou passar para vocês 8 dicas de perguntas que você tem que fazer para você mesmo antes de ir para o seu evento, tá? Então a primeira pergunta que nós temos que fazer é: qual é a história que eu vou contar? E aí, qual é a história que você vai contar no dia do seu evento? Se é um casamento, se é uma festa infantil, que história eu, fotógrafo, vou contar lá naquele dia? Um exemplo, presta atenção sempre quando é festa infantil, o tema, menina, menino, presta atenção no tema, tá? E aí, de acordo com aquele tema, faça daquele dia que aquela criança sinta que você faz parte daquele tema. Felipe, está falando besteira? Não. Você vai conseguir contar a história daquele dia se você fizer parte daquele tema. Um exemplo, Rei Leão. Então, se é uma criança que ainda fantasia muitas coisas na cabeça, você, fotógrafo, tem que se fazer um personagem naquele dia do Rei Leão. Então, presta atenção nos detalhes. Se é um casamento, já é uma outra história, né? Se é um casamento, você entra naquele casamento não só um fotógrafo, mas como se fosse alguém da família, tá? Alguém bem conhecido. Mesmo que ninguém te conheça, você tem que se fazer conhecido no dia do casamento. Quanto mais simpatia, quanto mais amizade, quanto mais aproximação dos noivos, melhor. E aí você consegue contar a história daquele dia de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais coerente. Então, qual é a história? Coloca isso na sua cabeça. Qual é a história que eu vou contar? Vai ser de uma festa infantil? Vai ser de um tema específico numa festa infantil? Vai ser num casamento? Eu tenho que fazer parte ali realmente 100% daquele casamento? Então, presta atenção nisso. Depois que você identifica isso, depois que você consegue identificar isso, você de fato consegue contar essa história muito melhor. Igual eu sempre digo, o fotógrafo ele acaba contando mais sobre ele do que realmente sobre o evento que ele está fazendo, né? Aquilo que os fotógrafos falam, né? Que nós temos os fotógrafos eles sempre falam assim que nós temos a nossa identidade, nós temos o nosso olhar fotográfico e nós contamos a nossa própria história através das nossas fotografias. E aí junta as duas coisas, junta o evento que você está mais o seu olhar fotográfico e aí se torna uma grande e linda história, né? Você consegue contar uma grande e linda história. E o segundo é qual é o ponto focal dessa imagem. Na verdade, assim, ó, no que as pessoas vão olhar essa imagem, o que elas mais vão prestar atenção? O que elas vão prestar atenção? Vão prestar atenção numa coisa que não tem nada a ver com aquele evento ou vão prestar atenção no que tem a ver com o evento? Toma cuidado nisso, pessoal. Presta atenção no ponto focal. Se é um casamento, sempre foca mais na noiva, sempre foca mais nos padrinhos, no noivo. Um pouco da decoração, né? Não deixa de ter a decoração, mas tem que ter. Mas você vai apresentar o seu trabalho como fotógrafo. Você vai mostrar um casamento, você vai mostrar detalhes do casamento, do dia do casamento, para o seu novo cliente, por exemplo. Ou você vai mostrar uma foto linda da noiva que você conseguiu captar. Então é esses detalhes, onde está o seu ponto focal. Então presta atenção, tá? O ponto 2, qual é o ponto focal da imagem? Ponto 3, quais são os outros pontos que vão competir com o principal? Tipo assim, você está com a noiva ou você está com a criança e quais são esses outros pontos, os pontos a mais? No caso, você está tirando foto
num buffet infantil. E aí, qual ambiente ali que vai estar junto com a criança? Você vai entregar para uma mãe, para o pai lá, as fotografias de uma criança de um buffet top, só que você vai entregar a foto da criança sozinha ali e um pouquinho do buffet em volta só. Só a criança na frente, né, em primeiro plano, e um pouquinho do buffet só em volta, não sabe nem identificar onde a criança está. Errado. Está totalmente errado essa fotografia. Você precisa ter o ponto focal, o primeiro ponto, que é o ponto focal, é o ponto principal, e depois tem que ter os outros pontos também, que faz parte, que complementam a sua fotografia. E quais são esses pontos? É os pontos que faz a pessoa identificar aonde que aquela pessoa está numa data tão especial, né? Numa data de aniversário, num casamento. Claro que isso não é uma regra, pessoal. Por quê? Porque se você está num ensaio, por exemplo, e você já fez 5 ensaios naquele mesmo local, e aí, para que as pessoas não reconheçam, tá? É uma estratégia para que as pessoas não reconheçam, futuros clientes não reconheçam que aquele lugar já está batido, você pode fechar mais a imagem e o ponto focal muda, né? Você vai mudando e vai fechando mais, outros casais você abre um pouco mais e aí vai tendo mais oportunidades para você voltar no mesmo local para fazer novas fotografias. Então isso que é os pontos a mais aí que você precisa ter. O quarto é o que está no plano de fundo e o que está no primeiro plano. É igual eu acabei de dizer, qual que é o seu primeiro plano? O primeiro plano é a noiva, o primeiro plano é a criança, o primeiro plano é um ensaio de cachorro, então é o cachorro, né? Qual é o seu primeiro plano e qual é o segundo plano? O segundo plano é o que está atrás do seu primeiro plano, do objeto principal. E aí, esse segundo plano que está atrás, ele pode estar focado ou desfocado, tá? Aí depende do jeito que você vai regular a sua câmera aí, tá bom? Eu estou próximo o suficiente? Eu levei a lente certa? Pensa tudo isso, pessoal. Eu quero fazer uma imagem muito próxima, mas bem próxima mesmo da aliança. Eu tenho uma lente macro, eu tenho como fazer uma fotografia perto sem ficar perdendo tempo. Eu já mudo para minha lente macro, já faço a fotografia, já volto para outra. E eu tenho essa estratégia, eu tenho esse feeling, eu pensei nisso no dia do evento. Então, eu estou próximo o suficiente da imagem, eu estou muito longe. Qual o melhor local eu fico na hora do evento, né? Não fica querendo fazer fotografia só de longe, sendo um fotógrafo fantasma aí, brincando de esconde-esconde no dia das festas. Não faça isso, pessoal. Seja um fotógrafo presente, próximo. Se é para estar perto, é para estar perto. Se é para estar longe, é para estar longe, para respeitar os momentos, ok? Faça dessa forma que, com certeza, você vai ter grande sucesso no seu evento, tá bom? E vamos para o passo 6. E qual é o passo 6? A sexta pergunta que nós temos que fazer antes de ir para o nosso evento é a questão da luz. Qual é a principal fonte de luz? Então nós temos que conhecer o local que nós vamos trabalhar. Então a hora que chegou no local, qual é a minha principal fonte de luz ali? É o sol, porque é um ensaio externo? Não, é um salão e o salão é muito fraco de luz. É um salão só que tem muita luz, né? A gente tem que conhecer o local que nós estamos e se tem muita luz, nós precisamos usar poucos recursos de luz. Se tem pouca luz, nós temos que usar muito recurso de luz. E aí entra a pirâmide, né? Entra o triângulo dos poderes aí, que é o ISO, a abertura do diafragma e velocidade do obturador. Entra a questão do seu flash, entra a questão da iluminação extra que você pode levar e
a união todos esses poderes aí vai fazer sua fotografia ficar bem melhor, tá bom, pessoal? Não esqueça disso, tem que reconhecer o ambiente de luz ali antes de começar a fotografar. E o sétimo é, o meu enquadramento está reto, lembra da linha do horizonte? Não é só para paisagem não, pessoal. Não vai chegar num evento e querer entortar sua câmera para o lado, entortar sua câmera para o outro, que isso daí não se faz, senão vai ficar de castigo. A câmera ela tem que ficar reta, a câmera tem que ficar reta ou na horizontal ou na vertical, mas sempre reta, tá bom? Quero fazer uma fotografia da mesa do bolo, fotografia reta. Quero fazer uma fotografia do menino descendo no escorregador, fotografia reta, tá bom? Vamos combinar isso, pessoal, porque fotografia torta não existe, não está no dicionário aí dos fotógrafos. Antigamente o pessoal até fazia, né? E a impressão que dá, pessoal, na verdade, a minha opinião, tá? A impressão que dá é que é um efeito forçado. É um efeito que a pessoa quer fazer ali e fica forçado e fica estranho, tá bom? Então, siga isso, tá? Ou é horizontal ou é vertical. Quando está em paisagem, analise a linha do horizonte, tá? Onde termina o céu, onde começa o mar. Onde termina o céu e começa a cidade. Onde termina o céu e começa um prédio. Onde termina o céu e começa outra coisa, tá bom? Aí é a linha do horizonte que você tem que deixar sempre bem retinha aí na sua câmera na hora de você fotografar. E aí, o último, quais são as outras perspectivas que eu poderia explorar? Então, sempre você vai precisar explorar o ambiente que você está fotografando. Sempre. Você explora todos os lugares daquele buffet, explora todas as partes daquela chácara, explora sempre todas as partes daquele lugar que você foi fazer o ensaio fotográfico, porque sempre vai ter um local bacana demais, um lugar melhor que o outro para você poder fazer suas fotografias com os modelos ou só do local mesmo, e é isso aí, entendeu? Não deixe de explorar, não deixe de explorar. Vasculhe lá, vai andando, você fotógrafo tem total autoridade para fazer isso. Nós fotógrafos, nós às vezes não entendemos o quanto nós somos autoridade no dia do evento. Às vezes você se coloca para baixo, deixa eu respeitar, deixa eu ficar na minha aqui, eu sou apenas mais um. Não, você não é apenas mais um. Você é uma autoridade no dia do evento que você está participando. Marque isso, tá? Você tem total autonomia em fazer o que você quiser dentro do seu trabalho no dia do seu evento. Seja um fotógrafo para frente, seja um fotógrafo cada vez mais experiente, com mais autoridade, com mais autonomia. Faça mesmo fotografias loucas, em lugares diferentes. Vasculhe aí o seu ambiente, o ambiente que você vai estar trabalhando. Faça fotografias totalmente inovadoras. Eu tenho certeza que cada vez mais que você se arriscar em melhorar suas fotografias, eu tenho certeza que lá na frente você vai olhar as suas fotografias do passado e vai falar assim: como eu melhorei, como eu melhorei, como eu melhorei muito. Tá bom, galera? Então fica com Deus. Se você tem curtido nossos vídeos, se você tem curtido as dicas que nós temos dados aqui no nosso canal, eu peço que você deixe seu like, eu peço que você compartilhe muito esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal, não só assista, mas se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho das notificações, tá bom? Que logo logo a gente vem aí com mais vídeos de dicas para você, fotógrafo, e você ainda que não é, mas tem esse desejo, tem esse sonho de se tornar um grande fotógrafo. Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo. Valeu, galera!